Olá, amados e queridos irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amados, espero em Deus que Deus tenha lhe abençoado com mais um dia de bênção e mais um dia de vitória em sua presença. Faço muito votos que a sua semana esteja correndo tudo dentro da maior normalidade possível, e que Deus seja sempre o nosso escudo e o nosso broquel, o nosso socorro presente na hora de qualquer angústia. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos começar a partir de hoje, quarta-feira, sempre por esse horário, um estudo sistemático dentro das 7 igrejas da Ásia Menor. Amados de Deus, mais do que nunca hoje, com tantas vozes se erguendo contra a igreja, com tantas vozes vindo, com tantas doutrinas aparecendo, com tantas inovações que a internet tem trazido para o seio da igreja, com tantas falsificações de apologética e assim por diante, chegou a hora da igreja de Jesus Cristo ser erguida do meio dessa Babel que aí está. E nada melhor do que as 7 igrejas da Ásia para que nós trabalhemos alguns equívocos que a igreja contemporânea vem se submetendo e fazendo de uma forma sistemática. Então, dado a isso, para não ficar aqui em uma introdução muito longa, eu peço a você, se você quer mesmo ouvir o estudo, ele vai ficar um pouco grande, porque essa é uma introdução, ele vai ficar um pouco maior do que os outros que aí virão, tá? Lhe aconselho a pegar uma Bíblia e papel e caneta para a gente começar aqui toda quarta-feira esse estudo, lembrando os irmãos que segunda-feira no nosso canal, às segundas-feiras, nós temos aqui no canal um estudo sobre seitas e heresia, o espírito das seitas, tá? Um estudo muito legal, irmão, muito bom. Terça-feira nós estamos com já 7 vídeos sobre 7 ministrações sobre a apostasia da fé cristã, tá? E hoje nós colocaremos o início desse estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E na quinta-feira nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o chamado à oração e ao jejum. E aconselho você a ver mais esses vídeos, irmão, tanto aqui no canal Queria Também Pensar, quanto na Voz do Cristianismo. Esses vídeos estão aqui e eu peço a você que veja e os compartilhe, porque nós precisamos entender o que é oração. O título vai se chamar Um Chamado à Oração e ao Jejum, a chave para o avivamento. Avivamento sem essas 3 coisas, olha, palavra, oração e jejum. Nunca brotou um avivamento que não estivesse esse tripé estabelecido nele, tá? Então, basicamente, se você gosta desse tipo de assunto, então você está aqui no canal certo. Sexta-feira nós temos o polígrafo, eu e a Débora que fazemos esse tipo de trabalho, eu e minha filha, e no sábado também nós temos a Escola da Família. Pensei em tirar a Escola da Família e colocar outra coisa no lugar, mas fui convencido pelo nosso eterno e amado Espírito Santo a continuar, mesmo com a audiência baixa nos sábados, a continuar com a Escola da Família, porque ela é muito necessária aqui. Tá bom? E domingo a gente sempre coloca um recorte de um vídeo da semana aí, para vocês. Quem não viu os vídeos todos, vê pelo menos o corte. Tá bom, meus amados? Então, dado a isso aqui, nós vamos começar o nosso estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, você que quer nos acompanhar com esse estudo. Olha, esse livro ele vai mudar a capa, mas o conteúdo vai ficar o mesmo, tá? Cristo entre as igrejas. É esse livro aqui que nós vamos começar um estudo baseado nele. Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Irmãos, ele tá barato, tá em promoção, tá?
E se você tem uma escola bíblica dominical, irmão, e vê aqui como é que é as nossas ministrações, você pode levar para a sua escola bíblica dominical a nossa lição bíblica, tá? Nós extraímos desse livro uma lição de escola bíblica dominical, Mensagem de Patmos, tá bom? A mensagem das 7 igrejas do Apocalipse, tá? Lições para jovens e adultos, tá bom? Você pode entrar em contato comigo aqui, leva para a sua igreja, faz o teste, tem pessoas levando já essa daqui para as igrejas deles, para poderem dar em escola bíblica dominical. Irmãos, eu não quero ser... E outra coisa, irmãos, tá? Qualquer igreja pentecostal, arminiana, reformada, essa lição se encaixa em qualquer lugar. Tá bom, querido? Aqui não tem esse negócio não, tá? Se encaixa em qualquer lugar. Vai por mim. É uma lição extremamente bíblica. Tem as outras lições nossas também para jovens e adultos, para criança, adolescente. Pede aí o catálogo nosso de lição que eu te mando ele, tá? Mas não esquece não. Leva para sua igreja e se você não quiser, leva aí o livro, pelo menos para você nos acompanhar aqui. Queridos irmãos, o Guia Seguro para o Céu, ele não é só um livro, ele é um discipulado, assim, é um guia seguro para o céu mesmo, tá? Escrevi esse livro, esses 2 livros, Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, versículo por versículo. Juntando os dois, tem quase 500 páginas de livro aqui, quando você junta os 2 livros, tá? 331, 171, então é quase 500 páginas de livro, um livraço mesmo aí, 2 livrão que você vai poder levar para sua casa aí, com toda a segurança, tá, do mundo. Eu vou deixar ele aqui para a gente poder ficar vendo ele toda hora, para você entender que tem que levá-lo. E o Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo, tá bom? Leve esse livro, vai ser muito bom para você. Resgatando a família tradicional cristã, falo muito sobre esse livro nos sábados, então se você terminar esse vídeo aqui e quiser ver a Escola da Família, vai aí que você vai ver a gente falando muito sobre esse livro aqui, tá bom, queridos? Então, dito isso, dado esses recados, vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, que é as 7 igrejas da Ásia Menor. Pegue sua Bíblia e vamos estudar um pouco conosco. Queridos, nós vamos estudar as 7 igrejas da seguinte forma: Éfeso, uma igreja contextualizada com o mundo. Esmirna, uma igreja perseguida. Pérgamo, uma igreja doutrinariamente pervertida. Tiatira, uma igreja de grandes obras, mas tolerava Jezabel. Sardes, era uma igreja de aparência. Filadélfia, uma igreja pura em meio aos assédios de Satanás. E a famosa Laodiceia, uma meretriz disfarçada de noiva. É sobre isso que vamos estudar durante esse período que vamos ficar aqui nas quartas-feiras estudando com você. Meus amados irmãos, ser crente no primeiro século era declarar Cristo ou César. Veja o que escrevemos aqui. Ser cristão no primeiro e no segundo século não era uma tarefa de ostentação como hoje. O ser cristão primitivo era, na verdade, fazer escolhas grandiosas e mortais para a sua vida. Satanás atacava a igreja de todas as maneiras possíveis, visto que ela era o veículo que levava o evangelho de Cristo com uma rapidez indescritível. Perceba, decidir por ser cristão no primeiro século não tinha nada a ver em como a gente decide ser cristão hoje. O ser cristão no primeiro século não consistia em gravar CDs, DVDs, não consistia em alguém se converter e ficar famoso. Quando alguém afirmava que era um cristão e a sua vida era mudada e totalmente destroçada pelo Estado romano. O verdadeiro evangelho, grave essa palavra, o verdadeiro evangelho não foi servido em bandejas de ouro para o mundo. Não foi servido em uma mesa forrada com os linhos finos da filosofia grega, nem nos copos de ouro do legalismo judaico, nem tampouco foi servido ao mundo com os refinos romanos. O verdadeiro cristianismo foi servido ao mundo em uma cruz, com seu líder acusado de malfeitor, e sendo morto porque era uma ameaça para todos os segmentos que falamos agora há pouco.
Ser cristão antigamente era perder, de fato, tudo: amor, família, bens e tudo o que você pudesse pensar. Talvez, irmãos, se nós nascêssemos, se essa geração de hoje entendesse o que era ser cristão no primeiro século, talvez nós ficaríamos com vergonha de dizer que somos o que somos, de dizer que somos cristãos, de dizer que algum dia entendemos de fato o que é ser um cristão. Perceba, ser cristão no primeiro século não era ficar famoso. Não tinha nada a ver com isso. Ao contrário, ser cristão no primeiro século era perder tudo. E aí vinha as perseguições aos cristãos do primeiro século, ela vinha em 4 polos principais. E as desculpas a estas perseguições eram grosseiras, eram desonestas, eram totalmente caluniosas. A primeira perseguição que um cristão passava no primeiro século da igreja era a política. Enquanto o cristianismo era visto pelas autoridades romanas como uma religião que fazia parte do judaísmo, ela era considerada uma seita legal e gozava do atributo da religião dos judeus, que era a religião lícita, ou seja, uma religião lícita. Enquanto a igreja estava dentro dos portões de Jerusalém, seus seguidores e liderança estavam estritamente ligados ao judaísmo, a igreja passava despercebida. Mas assim que os cristãos se emanciparam de uma vez por todas do judaísmo, isso abriu um precedente para que as perseguições dos judeus e dos romanos contra os cristãos. Naquele tempo, no primeiro século, os fariseus e os escribas e sacerdotes que ficaram mesmo com o templo já com o seu véu rasgado, eles viram que o cristianismo não tinha nada a ver com o judaísmo. Era um vinho novo, como Jesus falou na parábola do vinho novo e do odre novo. Não se tratava de um vinho velho, carcomido, que poderia ficar dentro do recipiente judaico antigo. O cristianismo só tem de judaísmo nele a nacionalidade dos seus fundadores. Mas a sua doutrina é nova. A sua doutrina em nada tem a ver com o judaísmo. A sua doutrina é uma ruptura, e se continuassem os apóstolos tentando guardá-lo dentro daquele odre velho, cumpriu-se a profecia de Jesus que disse que o odre iria romper, e rompeu. Então perceba bem isso aqui. Os melhores estudiosos de história do cristianismo, como o Latorrete, eu faço uma análise aqui nesse livro sobre o que ele fala sobre os cristãos do primeiro século, uma análise muito bonita que ele faz. Não vou ler porque é uma análise muito extensa para um vídeo, mas os cristãos fizeram questão de se desligar e sair das penumbras judaicas. Por este motivo, os judeus, fariseus daquela época, denunciaram o cristianismo de religião ilegal. Isso era mortal para uma religião, pois em Roma era impossível ter uma religião à parte da religião do Estado. Você poderia ter o Deus que quisesse, mas de forma nenhuma a sua entidade religiosa poderia ser colocada em primeiro lugar, pois o primeiro lugar era a supremacia do Estado. Perceba, irmãos, eu nem vou pegar no pé de político aqui dentro da igreja, ainda não é essa a função minha. Mas vou só citar algumas coisas. Os políticos, quando o cristianismo nasceu, ele não nasceu dentro dos portões de credibilidade da igreja romana. O cristianismo original, do primeiro século, ele nasce desafiador. Ele nasce sem cabrestos. Roma não conseguiu dominá-lo. Os judeus não conseguiram dominá-lo. Os políticos daquela época se assombraram com o que estava acontecendo, porque eis ali uma religião que nascia sem cabestos. Eis ali uma religião que nascia que não
não estava disposta a negociar com as coisas terrenas, porque elas desprezavam isso. Os primeiros apóstolos não estavam dispostos a negociarem. Os apóstolos de Jesus não negociavam, não tinham negociata com os césares romanos. Eles não estavam dispostos a perder tempo em buscar apoio do império para que o nome de Cristo fosse glorificado. O que eles queriam era poder de Deus para isso. O que eles queriam era que Deus viesse sobre eles, é que o Espírito Santo viesse sobre eles e os revestisse de poder, ao ponto de eles desafiarem o maior império de todos os tempos já visto. Ao ponto de pescadores, cobradores de impostos, mulheres de vidas duvidosas e agora convertidas a esse cristianismo, a essa particularidade com Cristo, eles ergueram-se contra o maior império do mundo e foram eficazes nisso. E quanto mais Roma combatia, e quanto mais os judeus daquela época combatiam, e quanto mais a perseguição vinham, mais eles cresciam, ao ponto de alguém dizer: o sangue dos cristãos são como semente. Oh, glória a Deus! O sangue dos cristãos são como a semente. Para cada cristão que matamos, parece que cada gota de sangue deles que cai no chão nasce 1000 deles. Porque, irmãos, aonde o Espírito de Deus está, não tem espírito de temor. Aonde o Espírito de Deus repousa, o espírito de temor sai. Hoje nós temos muitos homens atemorizados, mulheres de Deus atemorizadas dentro das suas casas, sem saber o que fazer. Sabe por que você está atemorizado com tudo isso que aqui está? Porque você não tem mais o espírito de ousadia para fazer o que tem que se fazer. E por isso, irmãos, ao contrário da igreja do primeiro século e nos assemelhando demais com a igreja romana, com os bispos da igreja do terceiro século ali, é que vai se acontecer essa junção de Estado e igreja, e olha o que temos hoje. E por mais que as igrejas evangélicas critiquem a igreja estatal como a igreja católica, eu acho que isto é uma falácia muito grande, porque as igrejas evangélicas estão igual, amantes do Estado. Precisamos de um salvador da pátria para salvar a igreja. Homens corruptos e corruptores. Escolhemos dentre nós alguns e dizemos: você vai representar a igreja. Sempre tem uns que chegam aqui para mim, agora já não chegam mais, graças a Deus. E eu voto, tá? E eu sempre abro o meu voto a quem eu vou votar, para prefeito e assim por diante, mas nenhum deles, nunca, jamais. Jamais você verá alguém em cima do meu púlpito pedindo voto. Jamais você vai ver foto minha dentro de igreja com político. Nunca. Você pode ver foto minha com candidatos. Que foi tirada antes, que foi tirada durante campanha, tudo isso. Se eu acho que tem uma só minha rolando por aí. Só uma. Que foi no tempo da pandemia. Mas dentro da minha igreja, jamais. Dentro da igreja de Jesus Cristo, da qual eu sou pastor, nunca. Desafio você a procurar qualquer membro da minha igreja e dizer: olha, o pastor Daniel algum dia obrigou ou coagiu vocês a votar em alguém fora do que ele queria que votasse. Ao contrário, tem membro meu que me convence a votar no candidato dele, para você ter uma ideia. Nós temos que começar, irmãos, a entender que não é com política que vamos fazer nada. Se você que está me ouvindo começar a não votar, se a sua igreja levantar um crente lá para ser um pastor, crente não, crente pode, tá? Crente pode ser votado. Mas se um pastor da sua igreja se levantar para ser candidato, não vote nele. Simples assim. Esse é o meu conselho para você, não vote. Chega desses caras usarem, irmãos, o púlpito para querer fazer barganha de negócio.
para querer colocar a igreja do Senhor em risco. Chega disso. Então perceba, no primeiro século, muito diferente do de hoje, a igreja ser crente era comprar uma briga com o Estado. A religião só seria tolerada se ela contribuísse para manter a estabilidade do Estado. Sendo assim, os romanos cobravam um culto anual para o altar de César, dos Césares espalhado em todo o território romano. Os cidadãos poderiam ter a sua religião, mas esta religião deveria ser subordinada ao império. A lealdade ao Estado era cobrada. Sacrifícios eram feitos para os imperadores, que eram tratados como deuses. Você entende agora por que o cristianismo e o Império Romano se chocaram? Os cristãos eram o oposto de tudo isso. Por este motivo, eles eram considerados como contrário ao Império. Eles não aceitavam, de forma alguma, acender um incenso no altar dos imperadores. Os judeus começaram a delatar os cristãos como sendo uma seita paramilitar, argumentando que os cristãos afirmavam ser Cristo, que Cristo era o Senhor e não César. E ademais que falavam sobre fundação de um reino ao qual eles, os cristãos, chamavam de Reino de Deus. Isto fez com que o Império Romano começasse a tratar os cristãos de uma forma altamente hostil. Perceba, irmãos. Você acha que se essa igreja de hoje ela for suficientemente crente, você acha que se essa igreja de hoje ela for suficientemente cristã, você acha que esquerda e direita do espectro político iria nos amar do jeito que nos ama? Você acha que nós seríamos amados pela patota do Lula? E você acha que nós seríamos amados pela patota do Bolsonaro? Você acha mesmo que seríamos amados pela patota, você que está aí nos Estados Unidos me ouvindo, você acha que você seria, se você fosse crente suficiente, só cristão, você acha que a patota do Joe Biden e do Obama iria te amar, e você acha que a patota do Trump e do Bush iria te amar se você fosse crente mesmo? Não importa quem sente na cadeira. O espírito que está neles não é o nosso. A não ser que nós largamos Deus e nos curvamos ao Estado. Não estou fazendo aqui pregação de que você não deve votar. Eu acabei de dizer aqui que eu voto e declaro a quem eu voto. O negócio, irmãos, é que nós estamos na oposição, o oposto à igreja primitiva. Lá eles eram perseguidos por essas pessoas, não importasse o César que sentasse lá. E o apóstolo Paulo diz: orem pelos magistrados, orem por todos eles, orem para que haja paz entre nós e eles. Mas se não houver paz, nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, vamos continuar pregando, vamos continuar ensinando, vamos continuar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e não César. Você é amante de político? Você acha que político vai salvar a gente para pregar? Pastor, precisamos votar nesse aqui, porque ele é a favor da democracia, ele é a favor que nós preguemos o evangelho. Mas me conta, qual foi o edito que saiu te proibindo de pregar? Durante o governo que aí está, por sinal um péssimo governo, mas diante do governo que aí está, quem te proibiu de pregar o evangelho? Você não prega porque não quer, filho. Porque nós fazemos piquetes, irmãos, por nossos preferites, pelos nossos preferidos. Não é Jesus. É o político. Trocamos tudo. Olha em cima, vocês que têm igreja, que tem púlpito, que senta a gente lá atrás. Olha em cima da igreja de vocês, o tanto de gente que senta
E dá uma olhada lá, quando chega um deputado, parece que chegou um Jesus na igreja, é uma loucura, meu Deus, o deputado chegou, ai, corre, e agora o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Deixa ele sentado lá no meio do povo. Ele é um homem do povo, não é não? A Bíblia diz que tem que honrar as autoridades, mas não diz que ela tem que sentar lá em cima, tem que ter lugar de destaque, não, não diz nada disso. Está faltando em nós, irmãos, lermos Tiago, tá? Que quando chegar um homem com anel pesado de ouro e com linhos finos, cuidado para vocês não levar ele lá para frente e dar mais atenção a ele do que dá aquele que não tem esses anéis de ouro todo. Cuidado, nós estamos fazendo um tipo de religião sombria. A igreja do primeiro século não era assim. A igreja primitiva era perseguida, odiada, achincalhada. E nós vamos estudar durante as 7 igrejas aqui, quando a igreja deu a mão para o Estado, o que aconteceu com ela. Um outro ponto que era um polo de perseguição era a religiosa. A perseguição política trouxe para os cristãos a segunda perseguição, que é a perseguição religiosa. A religião romana era totalmente mecânica e externa. Ela tinha seus templos, deuses, ídolos, sacerdotes, cânticos, ritos e práticas religiosas que poderiam ser vistas por qualquer pessoa. A religião era bem eclética e admitia novos deuses em seu panteão. Pois não importava o quantos deuses o fulano fosse devoto. O que importava era a sua devoção a César. Era César que era o alvo. Você pode ter quantos deuses quiser. Os Césares, irmão, a religião romana nunca disse que você não poderia adorar Jesus. Mas desde que você desse a honra a César. Desde que o César fosse também ali o cara para você. Você entendeu isso? Será que entendemos isso mesmo? Vejamos mais avante. Os cristãos se reuniam em casas, pois originalmente o cristianismo não tinha aliás, me perdoe. A perseguição religiosa contra os cristãos foi implacável. Eles eram odiados, única e exclusivamente porque não eram como os outros. Nossos irmãos eram odiados porque não eram como os pagãos. Eles eram radicais demais em suas crenças concernente ao Senhor Jesus Cristo. Não havia concessões entre o estilo de vida, ou era cristão, ou nada. Isto criou uma aversão das outras religiões pagãs contra o cristianismo. Perceba, irmãos, o ser cristão, o cristianismo do primeiro século, é uma obra de extremamente radical. Ou éramos cristãos, ou não éramos. Não era Cristo barra alguma coisa. Não era cristianismo barra Lacan, Vygotsky, Freud. Não tinha essa coisa endemoniada entre eles. Não se admitia esse tipo de comportamento, não se admitia esse tipo de diálogo. O que se admitia era: se você é um cristão, é muito certo que você será perseguido. E se você fosse rico e virasse um cristão genuíno, de verdade, a sua vida seria totalmente, extremamente mudada por Deus. E ao mudar a sua vida, radicalmente você não enricava. Radicalmente você não iria prosperar quase que nada financeiramente. Por quê? Porque viria perseguições pesadas sobre você. As outras religiões iriam olhar para você e não iriam ver nada de bom em você. Será que você está pronto, irmão, a ser odiado por causa de Cristo mesmo? Ou será que nós não estamos prontos para ter esse tipo de conversa? Será mesmo que estamos prontos para isso? Perceba mais, para a gente mais adiante. E aí vem, se tinha perseguição política, perseguição religiosa, a terceira era a perseguição social.
Com o avanço do cristianismo, os problemas sociais também foram debitados em sua conta. Veja, visto que os cristãos não tinham ídolos em seus cultos e o seu avanço era grandioso e esmagador, principalmente na classe pobre e escrava, os aristocratas começaram a ver o cristianismo como uma ameaça social, pois os cristãos pregavam que tanto escravos quanto senhores eram iguais diante de Jesus Cristo. Isto fez com que os senhores olhassem para os cristãos com desprezo. A classe baixa aceitou o cristianismo como algo glorioso e totalmente salvador, enquanto o paganismo insistia na velha estrutura aristocrática, em que alguns abastardos dominavam sobre a grande população de pobres. O cristianismo dizia que aos olhos de Deus somos um, Colossenses 3:11. Com o avanço do cristianismo e seus ensinamentos levados ao pé da letra, é assim que tem que ser, levado ao pé da letra. O negócio, irmãos, é que nós hoje temos um cristianismo seletivo que não leva mais as coisas ao pé da letra do que Cristo falou. Se Cristo disse que seríamos odiados pelo mundo, não é de se estranhar que estamos sendo amados, gente. Que coisa é essa? Se os cristãos do primeiro século foram odiados do jeito que a gente está lendo aqui, do jeito que a gente está falando aqui, não é para a gente começar a estranhar, você que está me vendo, que está me ouvindo, não é para você começar a estranhar por que é que você está sendo tão amado, por que é que as pessoas estão te ouvindo, estão te vendo e não estão mudando nada, por que é que o ímpio, o pregador, porque o ímpio ouve a sua pregação e ama a sua pregação, ama você, mas não muda de vida. Por que será isso? Não está dando para você se perguntar que se você estivesse pregando de fato a verdade, que se você estivesse de fato ensinando a Escritura e um tipo de cristianismo que a Bíblia nos ensina, não é de se admirar que essas pessoas te odiariam, não. Por que um adúltero está amando a minha pregação? Esta que é a pergunta. Se eu estou dizendo, eu nunca disse que ele está indo para o inferno, ou eu estou escondendo a informação dele, por isso que ele está amando. Com o avanço, os ensinamentos levados ao pé da letra, e é assim que tem que ser, os cristãos viviam afastados de lugares públicos e profanos da época, teatros, lugares de recreação, e outros foram abandonados pelos novos crentes. Isso fez com que houvesse um furo financeiro considerável na estrutura monetária pagã. Mas o que mais irava os pagãos era o fato de que os cristãos viviam uma vida pura e santa. E isso era tudo o que eles não tinham. Talvez, irmãos, este está sendo. Você lembra, para eu continuar, você lembra quando o apóstolo Paulo chegou em uma cidade? Você lembra o nome da cidade? Coloca aqui que eu esqueci. Você lembra quando o apóstolo Paulo chegou em uma cidade? Tinha uma deusa lá que era adorada. Tinha também uma menina que adivinhava coisas, que era um espírito demoníaco que estava possessava a moça. E ela ia sempre atrás de Paulo e dizia: este homem é homem de Deus, esse homem é homem de Deus. E um dia Paulo disse: sai dela. E aquele espírito saiu e depois ela não conseguiu adivinhar mais nada. Mas diz a Bíblia em Atos que aquela moça, e aí eu já estou passando para o próximo perseguição, que é a perseguição econômica. Tá? Antes de eu continuar com esse relato que eu vou fazer aqui, eu vou ler a perseguição econômica para você ter uma ideia. Quando o verdadeiro evangelho chega em um determinado lugar, este lugar jamais será o mesmo. Tudo à sua volta irá mudar. E dependendo de como a sua economia foi erguida, ela se dissolverá quando o evangelho chegar. E eu vou te provar isso com a Escritura. O cristianismo primitivo, quando invadiu o mundo antigo, fez o que de fato tinha que fazer. Perceba, na cidade de Éfeso, que tinha sua economia baseada única e exclusivamente na idolatria,
que é o relato que eu estava dizendo aqui agora há pouco. Quando o evangelho chocou-se contra esta cidade, os fabricantes e vendedores de ídolos tiveram motivos de sobra para odiar o cristianismo que converteu a muitos. Seu comércio com a moça adivinha e a sua venda de ídolos foi desfeito quando o cristianismo chegou. Atos 19, 23 ao 26. O comércio de ídolo na cidade dos Efésios, em Éfeso, foi questão de tempo, de pouco tempo, para que a economia daquela cidade começasse a ruir, porque a economia da cidade estava baseada na idolatria, na venda de miniaturas de templo da deusa Diana. E o povo que estava se convertendo, veja o avivamento de Éfeso. Um dia eu vou escrever sobre o avivamento de Éfeso para você ter uma ideia. Ali começa uma questão muito particular do cristianismo, e isso é muito emblemático para mim, porque aonde o cristianismo chegou, e principalmente ali na cidade de Éfeso, as coisas foram reviradas, foram a estrutura que Satanás tinha montado ali de idolatria, de necromancia, de tudo isso, aquilo foi sendo destronado, destroçado, somente com a pregação e o poder do evangelho. Ao ponto de fizeram uma reunião com o procônsul da cidade e disseram, olha, eles vão destruir com o comércio. Não se vende mais as miniaturas do palácio da deusa Diana. A moça que adivinhava que vinha gente de longe para cá, porque dizia-se o mito que o espírito dos oráculos de Diana entrava naquela moça. E o que é que vai acontecer ali? É dito ali que aquele espírito não veio mais, não era um espírito de Diana, até porque sabemos quem era Diana. O espírito que governava a cidade ali, em muitas aspas, tá? Que não é negócio de batalha espiritual que eu estou falando, no contexto da economia. Quando o cristianismo chegou, irmão, Diana caiu do trono. Quando o cristianismo chegou ali, Diana foi embora. Diana teve que pegar as suas malas e sair. Quando o cristianismo chegou, o inferno abriu falência. Quando o cristianismo, na pessoa de Paulo, chegou ali, sabe o que aconteceu? Foi cumprido o que Jesus disse, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por mais que o inferno fizesse uma retaliação de prender os apóstolos, de prender o apóstolo, de prender quem estava com ele, por mais que fizesse essa retaliação, por mais que isso tudo acontecesse, por mais que eles viessem em cima de Paulo e Silas, por mais que fizesse tudo isso, sabe o que estava se acontecendo? Não importava quanto o inferno fechasse o portão para que o evangelho não entrasse ali, mas era tarde demais, porque escrito está que os portões do inferno não prevalecerão contra o evangelho, não prevalecerão contra a igreja. Não é que o inferno vai entrar dentro da igreja, irmãos. É isso que eu estou falando aqui, é a ideia do texto, é a ideia correta do texto, é que o inferno vai fechar a porta contra o evangelho, mas o evangelho vai bater, 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 até derrubar esse portão que o inferno colocou, e vamos entrar. Mas perceba, o cristianismo era muito mal visto no primeiro século, porque ele desbancava economias que eram baseadas em idolatrias. Olha ao seu redor e veja onde isso está acontecendo aqui no Brasil. Vamos levantar a ripa disso um pouco. Olha ao seu redor e veja se isto está acontecendo por aqui no mundo. Dessa forma, quem se convertia ao cristianismo também tinha seus bens confiscados pelo governo local de muitas cidades. O que depois virou uma lei imperial, isso aí.
Perceba, se eu me convertesse aqui, na cidade onde eu moro, no tempo da igreja primitiva, né, fazendo analogia, todos os meus bens eram confiscados na hora. E se a minha esposa me denunciasse, olha, eu não quero meus bens confiscados porque ele virou um desse nova seita aí, do Nazareno, eles tiravam-me de casa e davam tudo que eu tinha para minha esposa e me mandavam embora. Não era uma tarefa fácil. Depois isso virou uma lei imperial, ou seja, no vasto império romano, onde existisse um cristão, essa lei iria persegui-lo. Isto era o inferno recontra-atacando. Era o inferno querendo botar a porta de pé de novo, para que o cristianismo não avançasse. Logo, ser cristão naquele tempo era estar disposto a perder tudo, todo o comércio que se tivesse, todo o seu status social, todo o prestígio cultural. Parece que se nós olharmos bem esta introdução e compararmos o evangelho verdadeiro com o que estas igrejas de hoje pregam, observaremos que existe uma discrepância absurda entre um e outro. Meus amados irmãos, não está na hora de percebermos como o diabo está nos iludibriando, o quanto que Satanás está nos fazendo bater cabeça e ficarmos pensando que aquilo é evangelho e gastando a nossa energia em odiar, em não pregar ou em fazer coisas que parece pregação, que parece que é verdadeiro, que parece que tem até traços de piedade, mas não é evangelho. Nunca foi evangelho. Oh, meus amados irmãos, não está na hora de olharmos para as igrejas do primeiro século e pensar por que eles tinham a morte como troféu? E hoje nós queremos ter o que como troféu? Nós somos cristãos achando que vamos ter casa, carros e etc. E eles eram cristãos para perder isso. E nós estamos achando no presente século que queremos ser cristãos para ganharmos isso. Percebe como está difícil aqui a nossa vida? Percebe como as coisas estão bem complicadas para nós nessa atual conjuntura? Nós estamos vivendo, gente, tempos difíceis demais para o cristianismo. Tempos muito trabalhosos para ser cristão. E é aqui, gente, que está toda e qualquer dificuldade nossa para se servir a Cristo nessa atual conjuntura que temos hoje. Perceba bem uma coisa, a igreja estava sendo atacada com toda a pressão, com tudo que se tinha de mais mortal para dentro dela. E o que aconteceu? Ela continuou a sua marcha de pé. E ela continuou andando na sua marcha rumo ao Senhor Jesus Cristo. Não adianta o que se dizia, não adianta o que se fizesse, não adiantava a perseguição social, a perseguição política, não adiantava nada disso. O que adiantava para eles era Cristo. Era a semente do sangue. Como tem um hino, acho que é da irmã Mara Lima, que canta: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Para levar o evangelho, eles iam morrendo, mas de Cristo falando. Hoje nós não morremos e nem falamos de Cristo. Será que não estamos morrendo porque não estamos falando mais sobre Jesus? Por que será, irmãos, que foi o mestre que disse isso? Eu gostaria que você lesse comigo rapidamente. Foi ele quem falou isso em Mateus capítulo 5,
Foi o nosso mestre quem disse uma coisa que eu gostaria de perguntar a vocês que estão me ouvindo, a vocês que são pastores também, que estão me ouvindo, pelo amor de Deus, me responda isso aqui. Por que nas bem-aventuranças, nas beatitudes de Jesus Cristo, ele fala sobre bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurado os pacificadores e bem-aventurados também os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E continua o versículo ele dizendo assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então perceba, meus amados irmãos, faça essa matemática e essa equação você mesmo, pelo amor de Deus. Se paramos de ser perseguidos, se paramos de ser humilhados, se o mundo nos ama tanto e bate palma para nós, ei, escute-me. Então, que tipo de Cristo estamos pregando para o mundo nos amar tanto? Se ele disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se foi ele quem disse isso, que se a perseguição viesse, era porque nós estaríamos no caminho certo. Ele não prometeu que seríamos perseguidos por causa do Bolsonaro. Eu vou falar bem aberto para você. Ele não prometeu que seríamos perseguidos por causa do Lula. A maioria dos cristãos hoje do Brasil estão sendo perseguidos, achincalhados por questões de posicionamentos políticos. Cristo não disse que você seria bem-aventurado a você porque a esquerda vai te perseguir porque você virou de direita. Não foi isso que ele disse. Ele não disse bem-aventurados sois vós porque a direita radical vai perseguir você que é de esquerda. Não foi essa a promessa. Não confunda espectro político com cristianismo. Esta tem sido a maior confusão da igreja desse presente século. Nós estamos achando, irmão, que ser de direita é ser crente, e estamos achando que ser de esquerda é ser crente, quando na verdade nem esquerda nem direita sabe o que é ser cristão. Percebe uma coisa que eu estou lhe dizendo? Nós temos os nossos pecadores que ouvimos com maestria. Veja bem, esse fulano aqui, ele tem... vamos colocar em pratos limpos isso. Olha, o cara tem a mesma prática de vida do outro. Eu vou falar em código aqui para você entender. O cara tem a mesma prática de vida. Duas pessoas têm a mesma prática de vida. Aí o que a gente faz? Esse cara que tem essa prática de vida aqui, nós criticamos ele porque ele é de esquerda. Tá vendo? A prática de vida que esse homem tem, fica andando por aí, tal coisa. A esquerda é assim, tem que ser. Aí quando um cara tem a mesma prática de vida, se é que você está me entendendo, ele é de direita, nós dizemos ele é assim, mas ele é um conservador. Você entende? O julgamento não é mais pela equidade desse livro. O julgamento que você faz é baseado no seu partido político. Você entendeu agora o perigo que você está correndo, espiritualmente falando? Você entendeu agora, de uma vez por todas, o perigo e a hipocrisia que nós estamos vivendo hoje em dia? Quando é de direita, não importa que tipo de pecador seja, eu digo, não, mas ele é assim. Ele é assim, calma, mas ele é conservador, ele é de direita. Ele é... Aí quando é de esquerda, dizemos, não, mas também, né, esperar o quê dessa esquerda apodrecida, podre, não sei o quê. E aí quando o crente está lá na esquerda, ele olha para a direita e diz assim, tá vendo aí? Aquilo lá tem que ser da extrema direita. Mas o cara da esquerda está fazendo a mesma coisa do lado dele. A cristandade de hoje, irmãos, principalmente a brasileira e a americana, que a da Europa eu nem sei se existe mais, mas a cristandade de hoje
ela está dividida. Não é por causa desse livro aqui. Eu me lembro que na década de 80 e 90, era esse livro que nos dividia. Agora, o que nos divide é se você veste vermelho. Eita, eu estou de vermelho hoje, olha só que lenha, hein? Eu não sou da ala de esquerda não, tá? Mas também não sou da ala de direita, viu? Coloque os pingos nos i. Eu voto com o meu título em quem eu quiser votar. Fique bem claro isso. Meu título está preso, não, que eu não sou gado de ninguém e nem jumento de ninguém também não. Tá? Se de um lado tem gado, do outro tem jumento. Se de um lado tem jumento, do outro tem gado. Então estamos do mesmo jeito. Mas o que nos divide hoje, irmão, não é a verdade da Escritura. Eu estou chamando a sua atenção aqui para lhe dizer que o que divide o mundo hoje é o espectro político. É esta malignidade que Satanás implantou dentro da igreja. E nós estamos achando, irmãos, que o de direita ama a igreja. E estamos achando que o de esquerda odeia. E a ala que está de lá acha que o de esquerda ama a igreja. E a ala que também diz que o de direita odeia a igreja. Ou seja, nenhum dos dois amam a igreja. Porque se você mantivesse seu discurso, você que é crente de direita, se você mantivesse o seu discurso para todos pecadores, duvido que os caras da direita que fazem a mesma coisa do da esquerda estavam perto de você. Eu duvido. Porque nós achamos que Lula tem alguma coisa boa para sustentar a igreja. Nós achamos que Bolsonaro tem alguma coisa boa para sustentar a igreja. E no primeiro século os cristãos oravam por qualquer um deles, eram perseguidos por eles, mas sabiam que a única coisa que eles tinham era Cristo e o Espírito Santo. E se nós tirássemos a política de dentro da igreja? E se nós tirássemos essa aberração de dentro da igreja? E voltássemos para Cristo, somente para Cristo, e buscássemos o poder do Espírito Santo de volta para nossos púlpitos? Porque não temos mais, irmãos, poder do Espírito Santo em nossos púlpitos. Tanto pentecostal, quanto reformado, quanto batista, quanto arminiano. E na falta desse poder, nós queremos medir qual é a melhor teologia. Cuidado, gente, vocês que são mais jovens, que estão me ouvindo, cuidado para vocês não amarem a teologia e esquecerem-se do Deus da teologia. Nós vamos estudar isso mais a fundo quando chegar na igreja de Éfeso. Que por sinal não vai ser agora. Então tomemos muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. A igreja do primeiro século, nessa introdução, você viu porque a igreja era perseguida, humilhada, achincalhada. Mas eles continuavam de pé. Continuavam fazendo as mesmas coisas. Meus amados irmãos, se você chegou até aqui, considere você levar nossas lições bíblicas para a sua igreja. Considere. Faça isso. Próxima quarta, próximo estudo nosso, nós vamos estudar sobre, deixa-me ver aqui, eu acho que é o gnosticismo. Seitas que cercavam a igreja do primeiro século. O gnosticismo. Nós vamos estudar sobre isso e talvez vamos entrar diretamente na igreja. Vamos fazer uma introdução rápida ao Apocalipse, tá? E vamos entrar ali na relação de João com as 7 igrejas e assim por diante. Meus amados irmãos, se vocês gostaram do nosso vídeo, adquire aí nossos livros, tá? Guia Seguro para o Céu, os outros que a gente já falou aqui no começo do vídeo. Eu espero o teu contato mesmo em nome de Jesus. São muitas lições bíblicas que temos, tá?
e também o livro nosso. Se você quiser adquirir, entre em contato conosco, Cristo entre as igrejas. Todo esse vídeo foi baseado na introdução desse livro aqui, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, meus amados. Fiquem com Deus. Não esqueçam nunca de orar por esse velho amigo seu aqui, tá? Orem pela minha vida, orem muito, mesmo para que Deus me dê saúde, me dê força, me dê ousadia para continuar falando o que eu falo, porque, irmãos, não é muito fácil se manter com esse tipo de discurso. Nós perdemos agenda, perdemos amigos, perdemos pastores, parceiros, perdemos muita coisa por causa do evangelho, mas eu pretendo continuar. Até onde Deus me der força, nós vamos continuar falando o que falamos. Alguns pastores estão perguntando sobre como faz para me levar para pregar nas igrejas deles. Irmãos, só é você entrar em contato nesse primeiro WhatsApp que está aí, no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? E eu vou atender a tua igreja com todo o carinho do mundo, com todo o zelo, com todo o cuidado do mundo, seja ela uma igreja qual for, tá? De que linha for, tá bom? Eu vou estar aí com vocês sim, para a glória e a honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao longo que eu vá fechando aqui alguns compromissos com alguns pastores que estão costurando comigo aqui, eu vou avisando aqui no nosso canal do YouTube em que estado a gente vai estar, em que lugar a gente vai estar junto com vocês, tá bom? Para que a gente possa estar sempre juntos com a glória e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, peçam a Deus muito para que o Espírito Santo venha sobre vocês. Nós precisamos de poder do alto o mais rápido possível. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.